O mês de novembro foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça como o Mês Nacional do Júri, um mutirão nos tribunais de todo o país para agilizar o julgamento de crimes hediondos. Desta vez, o Mês Nacional do Júri está priorizando julgamentos de crimes contra menores de 14 anos. O Conselho Nacional de Justiça quer reforçar a importância das medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes em situação de violência grave, previstas em lei sancionada em maio deste ano. A norma é em homenagem ao menino Henri Borel, que morreu em 2021 no Rio de Janeiro por possível agressão física. O padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho Santos, e a mãe, Monique Medeiros, respondem pelo crime. De acordo com dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, a violência contra menores e mulheres são as mais denunciadas. Muitos desses casos são considerados crimes hediondos, ou seja, crimes graves contra a vida, e estão tramitando no Poder Judiciário brasileiro. Para agilizar o julgamento desses casos, desde 2017, o Conselho Nacional de Justiça realiza o Mês Nacional do Júri. É um esforço concentrado de todos os tribunais do país para o julgamento desses crimes hediondos, entre os quais homicídio e tentativa de homicídio. Nós temos a retirada de uma lista do nosso sistema de informática e essa lista é repassada pela Corregedoria aos juízes das nossas comarcas. Esses juízes devem então pautar esses processos, designando as sessões do júri para serem realizadas durante o mês de novembro. Bom, durante o mês de novembro, em todo o país, os tribunais estão com estratégias, para agilizar esses julgamentos. Agora nós vamos até Pernambuco para saber o que eles estão fazendo lá. Eu converso ao vivo de forma remota com a juíza de direito e integrante da coordenadora criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutora Tatiana Carneiro Leão. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Conta pra gente qual é a estratégia de vocês, o que vocês estão fazendo para agilizar o andamento nesse mês especial. Esse ano, Rafaela, a gente teve a participação da Coordenadoria Criminal na primeira vez na organização do Mês Nacional do Júri. Nós ficamos 2 anos durante a pandemia sem a realização do Mês Nacional do Júri, mas agora, esse ano de 2022, nós tivemos recentemente instalada aqui no Tribunal a Coordenadoria Criminal e, a partir disso, o Mês Nacional do Júri passou a ser organizado pela Coordenadoria. E, assim como o colega mencionou, nós também enviamos a lista dos processos que estariam aptos para serem incluídos em pauta de julgamento. Criamos, através do nosso sistema de monitoramento, essa lista para que os colegas das unidades, são 142 unidades que têm competência para julgamento desses crimes, possam identificar se eles vão ser julgados agora, no mês de novembro, se eles vão ser julgados em data futura, porque alguns já estão pautados para a data futura, ou se existe a necessidade de criar alguma espécie de mutirão ou uma pauta extraordinária para que a gente possa auxiliar no julgamento desses processos. A senhora já adiantou há pouco agora números, Qual é a expectativa para esse mês? Dá para a gente fazer uma comparação no mês normal, entre aspas, sem um mês dedicado a essas estratégias para acelerar o andamento do júri? Na verdade, Rafaela, nesse ano especificamente, a gente não tem como mensurar ainda quanto a gente vai ter. Normalmente, a gente já tem as unidades que têm competência para julgamento desses crimes, elas já têm na sua pauta normal, ordinária. Eu posso usar a minha como exemplo. Amanhã eu vou realizar um júri e semana passada eu fiz outro. Já estavam pautados independente do mês. E a partir desse monitoramento que nós vamos fazer, nós vamos intensificar nas unidades que precisam de um reforço, com um grupo de trabalhos, de juízes auxiliando, servidores, para que a gente possa intensificar e fazer uma pauta ainda mais extensa. Com a pandemia, nós tivemos uma dificuldade grande das unidades criminais em dar andamento aos processos, porque tivemos um bom tempo parado, tivemos que desenvolver a audiência por videoconferência, de forma remota, como estamos fazendo aqui agora. E os processos do júri, que são os processos abrangidos pelo Mês Nacional, eles têm uma peculiaridade porque eles têm 2 fases de julgamento. Eles têm uma primeira fase
e depois a sessão de júri. A intenção, nesse mês de novembro, é que a gente realize o máximo de sessão de julgamento, né, de júri. Doutora, a senhora citou essa peculiaridade do júri, né? Em linhas gerais, esses julgamentos são os que mais criam gargalos quando a gente fala na demanda ali de andamento de julgamentos, e por quê? Na verdade, os crimes dolosos contra a vida, né, que são os crimes que estão na competência das unidades do Tribunal do Júri, eles, justamente por exigirem essa dupla fase, eles acabam tendo uma demora maior para sua conclusão. Eles demandam um tempo maior pelo próprio procedimento, né? Porque, como eu disse, eles têm duas fases, né? Agora, nós temos entre crimes hediondos não somente os crimes dolosos contra a vida. Existem outros crimes que também são hediondos, também são tão graves quanto, né? E que nas unidades que têm competência geral, que são unidades que, além dos crimes dolosos contra a vida, ou seja, os crimes de júri, também julgam os outros crimes hediondos, acabam tendo que fazer um equilíbrio, né, da sua pauta para ter a primeira etapa, digamos assim, da sessão do júri e também o julgamento dos outros processos. Doutora, para a gente finalizar, como é que o TJ entende essa importância da dedicação de um mês, né, para que os tribunais se organizem para agilizar esse andamento? O Tribunal de Justiça de Pernambuco sempre aderiu e sempre participou intensamente do Mês Nacional do Júri, assim como estamos fazendo esse ano. Nós criamos pautas extraordinárias em parceria com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, porque é importante registrar que sem os outros órgãos, né, Defensoria Pública, OAB e Ministério Público, o julgamento também não pode ser realizado. Então, a gente conta muito com o auxílio das outras instituições para realizar o julgamento das sessões. Então, a gente sempre faz essas pautas extraordinárias em parceria com as demais instituições para permitir o máximo de julgamento possível. E não será diferente esse ano. Maravilha, muito obrigada pela sua entrevista. Sucesso aí na empreitada nesse mês dedicado, viu, a esse trabalho, com a participação de todos os atores envolvidos. A senhora bem pontuou, isso é muito importante. Boa tarde, até a próxima. Obrigada também, Rafael.